realmente fez valer o que realmente o vereador poderia fazer, deveria fazer. Né? Graças a Deus eu conquistei o reconhecimento e a admiração de muitas pessoas, né? Porque nem todo mundo acredita que um jovem ele vai ter a capacidade de estar representando o município. Então, muita gente perguntava, você teve muito preconceito quando se candidatou com 19 anos? E eu costumo dizer que não foi o preconceito maior por ser mulher. Não, acho que nem existiu muito essa questão, por ser mulher, porque existe muito essa questão de barreira mulher na política, né? Mas foi por ser muito jovem. Então, acho que eu senti mais essa barreira, esse preconceito por ser muito jovem. O que é que essa bestalhada tá Exatamente. fazendo aqui? Essa menina quer mudar o jeito que já é feita, a forma que é feita. E assim, teve muitas coisas de que a gente, assim, colocou a cara mesmo e que a gente conseguiu mudar um pouco. Então eu sinto, assim, que eu levei e dei uma contribuição na política de Palmares, né? Muita gente, quando conversa comigo, parabeniza pela coragem, né? De enfrentar, a coragem de não baixar a cabeça mesmo, de não aceitar, né? E, assim, de principalmente respeitar, né, as ideias. Porque, como eu costumo dizer, a gente luta e a gente discute as ideias, né? Eu nunca desrespeitei, nunca cheguei, né, a afrontar ninguém. Eu sempre discuti as ideias, o que era bom, o que eu não concordava, o que eu via que ia prejudicar as pessoas, o que não era bom para as pessoas, que estava sendo feito da forma errada. Eu sempre fui muito, assim, de questionar isso, sabe? E, assim, fui muito perseguida, não vou mentir, não é fácil, né? Não é fácil a gente fazer esse trabalho, né, ao pé da letra de que como realmente deve ser feito, não é fácil, porque existe a cultura, né? No município, no estado, no Brasil, existe uma cultura e que a gente, de certa forma, tenta fazer diferente, né? E ao mesmo tempo a gente se sente um pouco engessado, né? Porque às vezes você se sente sozinho. Mas o que me dava mais força era saber que o povo estava comigo. As pessoas apoiavam, de que realmente eu estava fazendo algo que estava contribuindo com a nossa cidade. Então eu acho que isso foi o maior aprendizado, foi a maior gratificação que eu tive, né? Eu tive conquistei muitas amizades, uma experiência. Eu acho que eu amadureci 10 anos com o meu mandato. Hoje estou com 26 anos, mas eu me vejo como uma pessoa de uns 30, 40. Passei já por muita coisa para minha pouca idade, né? E, assim, graças a Deus, a minha família, aos amigos que sempre estiveram presentes, né? Dando força, motivando. Então, isso é muito importante. Eu acredito que a política, ela pode e deve, né? Levar coisas boas para as pessoas. Né? O povo já sofre tanto, né? A gente vê tanta pobreza, tanta tristeza, né? As pessoas que têm uma questão de viver mais numa margem da sociedade, né? A gente vê tantas dificuldades e que podem ser mudadas, podem ser melhoradas, né? Então, eu acredito na boa política. Eu acredito. Ali na Mata Sul, inclusive, né? É tão perto aqui de Recife. Exatamente. E é uma pobreza tão extrema, né? Uma dificuldade tão extrema, que a gente nem imagina, né? Tu imagina que tu conhece a É região. porque a maioria das cidades, assim, de interiores, elas, basicamente, a economia, ela gira em torno de comércio ou prefeitura, né? Empregos da prefeitura. Então, a questão da distribuição de renda, ela não acontece, né? De uma forma efetiva que viesse trazer aquelas famílias a ter uma autoestima, vulnerabilidade superada. Então, acaba de que ou trabalha na prefeitura, ou trabalha no comércio, ou vive de Bolsa Família. Então, é uma situação bem complicada. Não tem essa questão de indústrias e outras coisas que podem vir melhorar. Tem algumas outras cidades que já estão começando a respirar novos ares, né? Bonito já tem algumas fábricas de grande porte, né? Como a de montadora, tem outras de embalagem. A gente vê também Ribeirão, que está crescendo. Palmares está começando a desenvolver, né? Recebeu agora o Atacadão, né? Um grande empreendimento verdade. lá. Então, assim, está começando a respirar, né? Eu acredito num futuro melhor para nossa região. Eu acredito num futuro melhor para nossa região e com mais desenvolvimento, né? Acho que a gente já cansou de ser a região pobre do estado, tendo tantas riquezas, né? A gente tem tantas riquezas e continua, assim, em tese, sendo uma cidade pobre, uma região pobre, porque não é explorada, né? Porque o turismo, a questão de águas, né? Palmares e a Mata Sul é rica em água, em cultura, em agricultura, então precisa ser explorada, né? Nossa região precisa ser explorada. É uma região rica e que tá pobre. Isso é pura verdade. Na verdade, fica à vontade, eu acho que vai tomar uma. Não, tô tranquila. Isso vamos dizer assim, uma sina, né, da maioria das cidades, e a gente
com esse trabalho aqui, a gente está explorando também, Uhum. até é um trabalho até pessoalmente está sendo muito bom, que a gente acaba que está explorando aí algumas cidades, Descobrindo muita algumas, coisa, né? algumas Exatamente. riquezas aqui que a gente tem, como você falou, cultural, econômica, enfim, e histórica, mas a gente precisa de pessoas que nem você, Uhum. né, que queiram mudar, que queiram fazer alguma coisa diferente. Porque, assim, como você falou, você não parou porque você estava com o apoio da comunidade, mas tem muita gente do bem que quer entrar, mas Não É consegue. verdade. acaba desistindo ali depois de um tempo, né? Verdade. E você só faz o diferente se você persistir, né? E continuar. verdade. Então, a gente até também conversou aqui com o Edno Mello, né? Que agora já pode dizer que ele é candidato? Pré-candidato ainda. Pré-candidato ainda, né? Até quando isso? A gente inicia a campanha agora em mais ou menos 10 É de agosto, agosto, né? já É, tá Pronto, iniciando. ele é pré-candidato, ele também não tinha vivência política, mas ele é um cara que quer. Pô, ele já fez tão bem no Clube Náutico, que é Aham. um mundo, né? Pelo tamanho da torcida e tudo mais, o recurso que tem lá, e o cara tá querendo fazer diferente, ele quer. E aí foi uma frase que ele falou, que um amigo dele falou, né? Pô, se você quer fazer alguma coisa diferente, melhor pro local que você tem que estar é justamente lá. Exatamente. No meio, pô. É o espaço de decisões, né? É. No A meio. gente E às não vezes tem que- a boa intenção, mas não tem o poder de decidir. É. E os espaços de decisões está nesse meio político e também na população, no povo, né? Uhum. O povo ele precisa saber escolher os seus representantes, são as pessoas que vão estar lá representando, né? Aliás, passe pro Aloysio, que no dia que ele quiser vir aqui trocar uma Vou ideia, passar. esteja convidado, fica à vontade, Vou passar sim. tá? Sempre, né? Desde Não, sempre, a porta aqui desde tá sempre aberta. A sempre, gente Obrigada. não tem partido, não tem. Não, isso é muito É, bom, não né? tem time Ouvir todo nessas horas. mundo. Não, time eu tenho. Mas, Aqui, pra Chico, fechar a é. porta, nesse aqui. Não. Mas é isso. Agora, importante, né? E interessante também enfatizar, né? É que você, como você me falou, né? Depois de tanto tempo, pela propriedade que você fala, realmente Parece tem que tem uns conhecimento. 45 anos, é Ela falou 50, 30, mas né? não, um pouquinho mais. Eu ia falar naquela hora. Pelo né? conhecimento. Tá doido, é? Parece que tem uns 45 aí. A gente entrou aqui de lei, de fluxo, de como é que vai o processo, e você com autoridade falando. Então, assim, que é pra você. Eu ser sou uma mensagem- curiosa. Eu gosto Não. de estudar um pouquinho de tudo. que as outras pessoas sejam. Mas vamos falar dos planos de 22? 22, Oxi. já partindo pro final. Fala aí. 22. Já tá Não sei. acabando? Foi tão rápido? Não, Não, eu não sei não, não tem tempo Não, não. é. Eu não tô sem compromisso. Eu também. Mas fala aí de 22, fala. Olha, uma frase que eu aprendi, Ah, que eu vou replicar aqui. O cenário político, ele é como uma nuvem, né? Ele um dia tá de uma forma, a mesma hora ele pode estar de outra, ele pode se modificar a qualquer hora, a qualquer momento, né? E a gente vem acompanhando isso agora, essa eleição, né? Principalmente de deputado não, é questão de governador e presidente. Tá uma coisa muito, assim, uma interrogação, né? A gente vê que tem muitas pessoas de um lado, outras de outro, mas a gente não tem, assim, uma visão de realmente como é que vão se estreitar esses caminhos, né? Então, a política, ela tem muito isso. E ela é muito de oportunidades. Então, é uma coisa, como eu digo, política a gente não fecha portas. A gente abre portas, né? Então, 2022 é uma interrogação. Não tenho tantos planos de ser candidata a vereadora. Eu não tenho esses planos de ser candidata a vereadora. Porém, não sei como vai estar 2022 as oportunidades, né? Então, a vida que segue. Eu vou seguir com meus planejamentos, estudando, trabalhando. E 2022 vai nos aguardar. E seja o que Deus quiser. Já vai estar formado em 22? Não, ainda não. Ainda não. Vai faltar Tá no pouco. É duro. Mas até é legal porque a parte do direito, né? Você ter estudado Exatamente. direito tá muito Eu ligado, né? comecei agora, assim, eu já gostava um pouco, mas eu acho que depois do cargo, né, de Uhum. vereadora no legislativo, eu comecei a explorar mais, né? Porque querendo ou não, a gente trabalha reivindicações de direitos, cobrando que as leis, Uhum. criando leis. Então a gente tem que se aprofundar, a gente tem que estudar, tem que estar, né, no dia a dia. E assim, eu comecei a me apaixonar ainda mais pela área de direito. E eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer. É algo que traz muito conhecimento, agrega muito à nossa vida, né? Então, depois da CPI, né, que eu tinha que me debruçar sobre
várias coisas, né? E Ao mesmo precisava, tempo. e precisava ter um conhecimento, né? Então a gente começou a estudar muito, a equipe técnica, jurídica, nos auxiliando. Então, assim, eu comecei a despertar ainda mais esse desejo de fazer o curso. Sou formada em logística pela UPE, Muito bem. Chico foi meu professor. Chegou, Chico. Chegou a hora. Chegou. Chico chegou. foi meu professor e coordenador de curso, né? E eu disse, eu vim participar em gratidão a Chico, que Imagina. é uma pessoa maravilhosa, me fez esse convite, eu não posso deixar de participar. Chico foi nosso professor, nosso coordenador, nos deu muita força, muito apoio, né? E hoje sou formada pela Universidade de Pernambuco no curso de Gestão e Logística e estou entrando, né, nessa nova etapa no curso de Direito agora. Depois de gestão pública, né? Vou fazendo. Vou chegando lá. Qual é aquele mestrado que é interessante? Desenvolvimento do. Até faz uma propaganda aí. Desenvolvimento de gestão. Peraí. É gestão do desenvolvimento local sustentável. Ah, É que isso aí. bacana. Aqui na UPE, Na UPE. na FECAP. Ah, bah. Depois você me passa os detalhes. Passo, Não, passo, isso é passo. interessante, né? Porque é pra justamente. Inclusive, eu tô dando um curso lá, dei hoje de manhã. Massa. Um curso de análise de dados com R. Uhum. Dei pra turma do mestrado lá. Pra essa turma do Sim, mestrado. sim. E foi muito legal, muito legal. Um abraço a todos lá. A Demi tá coordenando o mestrado lá. Eita, que bacana. Ah. Muito bom. Foi professor dela também. Muito bom. E tamo junto lá. Bom lá. Agrega, lá, agrega. Não, eu pensei nisso aí, porque Deixa, tá tudo deixa ligado. mais pra frente, senão eu vou surtar. Claro, ainda não chegou nem na metade do. Deixa do eu curso depois, né, direito, Chico? Não, senão não dá. Agora não. Mas chega. Mas até, Chega mas lá. até lá, até 22, o plano é continuar aí o trabalho com o deputado, né, Aloysio? Com certeza. Se Deus quiser. Daí- Sendo reeleito, a gente continuar o trabalho, não só em Palmares, em outras cidades do estado. E a gente tá cada vez mais fortalecendo, né? A boa política. Ah, boa política, por favor, por A favor. boa política. Muito bacana. Fiquem à vontade, viu? Não, e sim, e de qual o projeto hoje que tu conseguiu tirar do papel, que tu tem orgulho, ó, esse aqui a gente começou do zero, acompanhamos a trajetória dele, Olha, as aprovações. Questões de, assim, de execução de projetos tipo de leis e alguns outros. Teve a questão de, a gente propôs um projeto na questão do... Nas escolas, teve alguns projetos que foram desenvolvidos em escolas, Uhum. de que a gente foi a autoria, né? Outros não tiveram, assim, execução. Até porque o antigo gestor não tinha muito esse olhar, sabe? Principalmente por a gente tanto reivindicar, cobrar. A gente era um pouco meio que discriminado, sabe? Sei. Por ser aquele vereador que tá de cima, tudo. Mas a gente teve vários projetos, assim, em mente agora, pra mim te dizer algum que foi executado, não Não, é me até bom recordo. também falar isso, porque às vezes o trabalho de vocês, eu acho que às vezes, né, Uhum. quem vê de fora, né, pô, esse Uhum. vereador, deputado que seja, não conseguiu tirar nada do papel, não conseguiu fazer isso, para poder entender que como Porque, assim, funciona como esse como mecanismo, né? eu sempre falava, né? Disse, ó, o legislativo ele é muito massacrado. Porque as pessoas, tipo, tal vereador não trocou as lâmpadas do poste, tal vereador não conseguiu fazer o calçamento da minha rua, tal vereador não conseguiu trazer uma Uhum. quadra esportiva para a comunidade. E as pessoas esquecem qual é a função do vereador, né? Do legislativo e do executivo. O vereador ele não tem poder de executar, né? Deixando, assim, em exceção a questão de se você conseguir um recurso privado ou do seu próprio recurso, se você quiser executar um projeto, construir uma quadra, Uhum. executar um projeto social, aí você pode fazer com seu recurso próprio, entendeu? Mas dentro da função, né, legal do vereador, a gente não tem nenhuma função de executar, de trocar lâmpada, de tapar buraco, de construir praça. É a função do prefeito. Então, assim, eu tenho, acho que, umas 10 pastas de solicitações, de encaminhamentos, de projetos. Mas quem executava era o prefeito, né? E muitas vezes ele não executa nenhum. Né? Às vezes você propôs tanta coisa e o prefeito, infelizmente, às vezes não executa, né? Então não é culpa do vereador, né? É culpa, infelizmente, da gestão. Então, E tipo assim, né? Prefeito esse, sobre o qual que ela foi relatora de uma CPI. existe mais a dificuldade. Quando você faz parte de uma base opositora à gestão, então existe mais essa dificuldade de suas solicitações serem atendidas. Mas é uma questão muito, assim, Que em teoria, antiética da gestão, porque o vereador, como a gente Pronto, é sempre... Isso. a gente sempre expôs isso, eu e outros vereadores, de que a gente ali não solicita pra gente. A gente não tá pedindo Isso. algo
para nos beneficiar. A gente Uhum. está pedindo, né, e representando uma comunidade, o município que está precisando. E muitos prefeitos, às vezes, têm essa visão, esse pensamento muito pequeno, né, de, não vou atender tal vereador porque ele não me apoia, é oposição, então eu não vou atender. Então, ele deixa de atender uma demanda da comunidade, ele deixa de atender a necessidade daquela comunidade. Não era Então, pra assim, pensar existem alguns gestores que têm um pensamento mais aberto, e eu admiro muito, né? Que independente de ser oposição ou não, né? E que, assim, eu acredito que o vereador ele tem que ter posição, né? Oposição ou situação, tem que ter posição. Se é errado e faz mal para a comunidade, ele precisa se posicionar, porque ele foi eleito para aquilo, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas tomam partido. Se tá errado, mas diz que tá certo, porque é do lado do prefeito. Então, assim, essas coisas que eu não concordo muito, né? E eu acredito que por isso que não, não teve tanto êxito, sabe? Porque se tá certo, tá certo. Se tá errado, entendeu? Se a minha mãe tá errada, mãe, se tá errado por conta disso, disso, disso. Eu não vou dizer que tá certo e estão errado, entendeu? Então, tem muitas coisas que são um pensamento muito pequeno, muita politicagem, né? Muito toma lá da cá, e isso atrapalha, isso atrasa o desenvolvimento da comunidade, da cidade, do estado, do país. Então, assim, muitas vezes as pessoas cobram que o vereador façam e esquecem de cobrar do prefeito, né? Esquecem de escolher o prefeito que realmente tenha boas intenções para o município. Porque se o prefeito ele é bom intencionado, se a Câmara funciona, pode ter certeza que o município vai estar em boas mãos, né? Mas se elege um prefeito que não tem boa intenção, um prefeito que muitas vezes ganha na compra de voto, né? Que muitas vezes só tem a intenção de ter benefícios próprios, que infelizmente a gente sabe que acontece. Então, pode ter certeza que aquela cidade vai sofrer, né? Porque não é uma pessoa boa intencionada para fazer as políticas públicas acontecerem. Então, precisa que realmente o gestor queira que as políticas públicas cheguem à comunidade, independente se o vereador é situação ou oposição, né? Independente se o vereador se posiciona contrário às suas decisões. Então, precisa pensar no povo. Eu acho que é isso que está faltando, pensar mais no povo, né? Parar de pensar em grupo político, em questões pessoais e pensar mais no povo. Eu acho que isso que falta. No Brasil, no estado, nos municípios. Eu acho que é isso que está faltando, né?